O pior erro de Hitler na Segunda Guerra Mundial, Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa foi o pior erro de julgamento cometido por Hitler durante sua desastrosa carreira política e militar, custando pelo menos 40 milhões de vidas. Ignorando as lições da história, especialmente o fracasso de Napoleão 130 anos antes em circunstâncias semelhantes, e guiado por sua supremacia e arrogância, ele acreditou que poderia subjugar a União Soviética com apenas uma operação de verão. A invasão da União Soviética, conhecida como Operação Barbarossa, planejada com o objetivo de fornecer à Alemanha o tão almejado espaço vital, acabou se transformando em um desastre para os nazistas. Isso ocorreu devido à determinação do povo russo, que recebeu um auxílio inestimável do General Inverno, que já havia derrotado antes a Napoleão Bonaparte. Por que Hitler não conseguiu compreender que a Operação Barbarossa representava quase que um suicídio para suas forças armadas, marcando assim o início do declínio do Terceiro Reich? O que é verdade sobre as fraquezas de ânimo de Stalin durante os primeiros e cruciais dias de invasão alemã, que, se tivessem sido bem-sucedidos, teriam tornado Hitler quase invencível? Neste vídeo, vamos relembrar o erro de Hitler na Segunda Guerra Mundial, a Operação Barbarossa. Mas antes de mergulhar nesse assunto, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizados com nossos conteúdos. Hitler engana Stalin e este último se deixa enganar voluntariamente. Após tomar a decisão de iniciar um conflito na Europa, Adolf Hitler estava ciente de que, em 1939, não poderia se dar ao luxo de se envolver em duas frentes de batalha. A realidade era que, no final das contas, ambas as frentes seriam a sua ruína. Seus primeiros alvos incluíam a França, a Bélgica e a Holanda a oeste, e o líder alemão buscava manter a paz a leste. O maior obstáculo na região oriental da Alemanha, que poderia prejudicar severamente ou até mesmo arruinar os planos nazistas, era a União Soviética, governada com mão de ferro por Joseph Stalin. Situado entre a Alemanha e a União Soviética estava a Polônia, geograficamente grande, mas militarmente fraca. Hitler e Stalin concordaram em dividir a Polônia para eliminar qualquer relutância por parte dos soviéticos e tornar o acordo possível. Assim, foi forjado o Pacto Germano-Soviético, também conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov, pelos dois ministros das Relações Exteriores que o assinaram. Este pacto deu a Hitler carta branca para sua guerra no Oeste. Hitler e Stalin se odiavam, e o líder da União Soviética tinha plena consciência de que, apesar do pacto existente, era bastante provável que tivesse que enfrentar os alemães em um futuro próximo. Contudo, o dirigente comunista considerava que, se os seus inimigos capitalistas do Oeste estavam interessados em se destruir mutuamente, isso seria ainda mais benéfico para os interesses dos soviéticos. O Pacto Germano-Soviético, assinado em 23 de agosto de 1939, estabeleceu um período de paz de 10 anos entre os dois estados signatários. Isso foi recebido com alarme na França e no Reino Unido, que sabiam o que viria em breve. 9 dias após a assinatura do Pacto Ribbentrop-Molotov, a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polônia pela Alemanha. Apesar das manifestações de desaprovação por parte dos comunistas ao redor do mundo, Stalin não apenas se absteve de condenar a invasão alemã de um de seus vizinhos, como 16 dias depois, realizou sua própria incursão pela outra fronteira. A Alemanha não foi ingrata com os soviéticos e também se envolveu na operação de Stalin na Polônia e no ataque soviético à Finlândia. Com todos os cabos amarrados no leste, Hitler lançou-se contra os seus inimigos na fronteira oeste. Os dois aliados temporários continuaram a ganhar território enquanto Hitler acumulava vitórias em sua guerra relâmpago, conquistando França, Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Stalin fez o mesmo com Lituânia, Letônia, Estônia e parte da Romênia. Acompanhada pela França, Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha 2 dias após a invasão da Polônia. Após a derrota da França,
a única potência inimiga significativa de Hitler na Europa eram os britânicos. Com seus oponentes de continente ocidental dominados e o Reino Unido isolado do continente europeu pelo mar, Hitler avançou em seu próximo movimento, que estava ligado ao conceito alemão de espaço vital. O conceito de espaço vital surgiu na Alemanha na década de 1890, definido como áreas que o país deveria controlar fora de suas fronteiras históricas para garantir sua sobrevivência. Hitler assumiu que o espaço vital que ele deveria conquistar estava no leste, devido à abundância de recursos naturais e à presença de populações eslavas consideradas inferiores. A ruptura do Pacto Germano-Soviético e o início da Operação Barbarossa. A realização da expansão territorial alemã visando o espaço vital era absolutamente dependente da dominação da União Soviética, com seus recursos preciosos, incluindo petróleo, minerais e outros elementos cruciais para a expansão e a solidificação do domínio nazista. No final de 1940, Hitler emitiu a Diretiva 21 com o propósito de planejar e executar a invasão da União Soviética. Para dar nome a essa operação complexa e de magnitude monumental, foi escolhido o nome Frederico Barbarossa, o imperador alemão do século XII que representou o auge do Sacro Império Romano Germânico. A Operação Barbarossa exigia que as forças alemãs avançassem ao longo de uma imensa linha de mais de 2.500 quilômetros, que se estendia de Arkhangelsk, no Mar Branco, ao norte, até Astrakhan, no Mar Cáspio, ao sul. Um erro grave de Hitler foi presumir que a operação de conquista do leste seria tão relâmpago quanto a do oeste, que levou apenas 6 semanas. O Führer acreditava que o verão seria mais do que o suficiente para subjugar os soviéticos. A Operação Barbarossa teve início em 22 de junho de 1941 e representou um dos maiores deslocamentos de tropas já registradas na história. O exército alemão mobilizou mais de 3 milhões de soldados, o equivalente a cerca de 80% de suas forças, ao longo da extensa linha de ataque. Apesar de reconhecer que Hitler era seu inimigo mortal, Stalin não considerava que a Alemanha quebraria o pacto com a União Soviética em menos de 2 anos após a sua assinatura, e ignorou os primeiros avisos sobre o ataque nazista. O Exército Vermelho sequer estava em estado de alerta quando a Alemanha lançou um ataque em 3 frentes: Leningrado no norte, Ucrânia no sul e Moscou no centro. As temíveis divisões de blindados Panzer e as aeronaves Luftwaffe desempenharam um papel crucial em proporcionar à infantaria alemã uma vantagem inicial sobre as tropas soviéticas, que se encontravam mal treinadas, mal equipadas e surpreendidas pelo ataque. A Força Aérea de Hermann Göring destruiu mais de 800 aviões soviéticos enquanto estavam no solo e outros 400 foram abatidos em combate aéreo, resultando em uma perda total de mais de 1.200 aeronaves no primeiro dia da operação. À medida que avançavam rapidamente, os alemães capturavam dezenas de milhares de soldados soviéticos, enquanto os esquadrões da morte da SS varriam a retaguarda, exterminando civis, principalmente judeus, contrariando os tratados internacionais de guerra. Hitler havia dado ordens para executar os oficiais do Exército Vermelho capturados. No entanto, à medida que as frentes avançavam, as baixas alemãs aumentavam, e ficou evidente que a vitória nazista não seria fácil devido à grande quantidade de soviéticos em combate e à sua firme resistência. Uma decisão inesperada de Hitler muda o curso da operação. No final de agosto de 1941, com a vanguarda do exército alemão a apenas 350 quilômetros de Moscou, Hitler tomou uma decisão que surpreendeu e irritou seus generais. Ele emitiu ordens para que a ofensiva em direção à capital soviética fosse interrompida, a fim de redirecionar tropas para a Ucrânia e as áreas petrolíferas do Cáucaso. Isso resultou na queda de Kiev nas mãos alemãs em setembro
enquanto no fronte norte, Leningrado foi cercada e isolada do restante da Rússia, embora os nazistas não tenham conseguido conquistar a cidade. Hitler ordenou que Leningrado fosse subjugada pela fome, e a cidade foi submetida a um cerco que duraria 29 meses. Finalmente, no início de outubro de 1941, Hitler lançou a Operação Typhoon, nome em código para a ofensiva final contra Moscou. A demora no ataque à capital soviética, que havia surpreendido e desagradado os generais nazistas, permitiu que os soviéticos fortalecessem as defesas de Moscou com 1 milhão de soldados e mais de 1.000 tanques T-34. Apesar de terem inicialmente lançado um ataque bem sucedido, os alemães logo se depararam com dificuldades trazidas pela estação chuvosa, que transformou as estradas em lamaçais praticamente intransitáveis. O exército alemão ficou praticamente paralisado nas proximidades de Moscou, onde as defesas soviéticas estavam praticamente mais fortes. Até meados de novembro, os tanques alemães conseguiram avançar a apenas 20 km da cidade, mas o inverno rigoroso acabou se tornando uma vantagem para os russos, substituindo o problema do lamaçal. A ofensiva alemã ficou paralisada no início de dezembro e os soviéticos lançaram um contra-ataque surpresa, forçando os alemães a recuar. O objetivo político de Hitler de conquistar a capital da União Soviética havia falhado. Apesar dos vastos territórios conquistados e das pesadas perdas infligidas ao Exército Vermelho, a Operação Barbarossa havia falhado em seu objetivo fundamental de forçar a capitulação da União Soviética. Do fracasso da Operação Barbarossa, a derrota em Stalingrado. Não foi a primeira vez que o rigoroso inverno russo foi responsabilizado por uma estrondosa derrota de um exército invasor ocidental. Mais de 130 anos antes, a Estação Cruel desempenhou um papel determinante na catástrofe russa durante a invasão de Napoleão. Hitler depositou sua confiança no sucesso de uma guerra relâmpago, não planejando uma longa campanha na União Soviética e não preparando adequadamente as linhas de abastecimento para lidar com as vastas distâncias e as difíceis condições no teatro de operações. Além de subestimarem as condições climáticas da Rússia, os invasores também subestimaram a determinação e resistência dos russos. O apelo de Stalin para a defesa da pátria, usando figuras históricas como Alexander Nevsky e Mikhail Kutuzov, inclusive invocando elementos do passado russo e da era czarista, fortaleceu o ânimo do povo soviético. O comportamento implacável das forças armadas alemãs e da SS também contribuiu para consolidar a resolução e o espírito de sacrifício dos russos, elementos cruciais para a conquista da vitória final. A luta no fronte oriental estava longe de terminar, mas o fracasso da conquista de Moscou é considerado por muitos analistas como a grande derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial. No verão de 1942, o líder alemão ordenou outra campanha em larga escala contra a União Soviética, que atingiu seu ponto máximo em 1943, na Batalha de Stalingrado. Esta famosa batalha, travada em 23 de agosto de 1942 e 2 de fevereiro de 1943, foi a mais sangrenta da história da humanidade, com mais de 2 milhões de baixas entre militares e civis. Os soviéticos emergiram vitoriosos à custa de 479 mil mortes, em comparação com 263 mil do lado alemão. A grande derrota de Hitler em Stalingrado marcou um ponto de virada na guerra a favor dos aliados. O desembarque na Normandia, que abriu o fronte ocidental, e o contra-ataque soviético pelo leste deixaram Hitler encurralado entre duas frentes e determinaram o destino da Alemanha nazista. O comportamento de Stalin durante a invasão alemã. Existe uma controvérsia em torno do papel de Stalin nos primeiros dias de invasão alemã. Uma versão sugere que ele estava tão incrédulo a ponto de declarar a seus subordinados que não acreditava que a ordem de invasão viesse de Hitler, mas suspeitava que fosse resultado de uma conspiração interna no governo alemão.
Quando o último oficial de alto escalão do Exército Vermelho expressou suas dúvidas, Stalin teria afirmado que, se fosse necessário, os generais alemães seriam capazes de organizar uma provocação, inclusive bombardeando suas próprias cidades. O líder soviético tinha alguns relatórios de inteligência que indicavam um eminente ataque alemão, e outros que apontavam que a ofensiva de Hitler, embora factível, não aconteceria tão cedo. Escolhendo entre uma expectativa ruim e uma boa, Stalin sucumbiu à tentação humana de menosprezar a pior delas. Os que argumentavam que a ofensiva de Hitler não seria tão iminente apontavam que, embora ele tivesse humilhado a França, ainda precisava lidar com a Grã-Bretanha, que estava ferida, mas não derrotada, e que os alemães haviam sido obrigados a alocar tropas significativas nos Balcãs, onde um comandante chamado Joseph B. Tito liderava uma resistência. A Operação Barbarossa teve início em 22 de junho e nesse exato dia, um Stalin ainda cético despediu-se de seu filho Yakov, que estava partindo para a guerra, com as palavras "vá e lute". Infelizmente, essa foi a última vez que o líder viu seu filho, pois ele foi capturado pelos alemães 3 semanas depois e acabou morrendo sob circunstâncias misteriosas em um campo de concentração nazista em 1943. Stalin ficou profundamente abalado com a notícia da invasão. Em 23 de junho, Stalin estabeleceu o Comando Supremo para enfrentar os alemães, constituído por ele próprio, Timoshenko, Molotov, Kliment Voroshilov, Shenjun Bubion e Nikolai Kuznetsov. No entanto, aparentemente as notícias desfavoráveis provenientes do Oeste afetaram profundamente Stalin, que, sobrecarregado com a situação, deixou a cidade e buscou refúgio em sua fazenda em 29 de junho. O alto comando soviético não teve notícias de seu líder máximo por 24 horas, e um grupo liderado por Molotov decidiu visitá-lo para entender o que ele estava pensando. Quando os visitantes chegaram em sua casa de campo, nos arredores de Moscou, Stalin inicialmente pensou que estavam lá para prendê-lo. No entanto, para sua surpresa, a comitiva imediatamente levantou a necessidade de formar um comitê estatal de defesa. Esse comitê seria prescindido por Stalin e um dos visitantes, o chefe do serviço secreto Lavret Beria, se autonomeou, e também Molotov, Voroshilov e Georgy Malenkov. Em 1º de junho de 1941, Stalin reapareceu publicamente à frente do governo e seu colapso temporário nos primeiros dias críticos da invasão alemã foi esquecido. No entanto, algumas revelações de Nikita Khrushchev, 15 anos mais tarde e 3 anos após a morte de Stalin, sugeriram que o líder soviético demonstrou sentimentos de derrotismo nos primeiros dias de invasão. Khrushchev, que foi o sucessor de Stalin, afirmou em um discurso perante o Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956 que, após o primeiro desastre e a primeira derrota grave sofrida no fronte, Stalin pensou que o fim havia chegado. Ele acrescentou que Stalin declarou: "Perdemos para sempre tudo o que Lenin criou." Khrushchev também disse que depois de expressar seu desânimo de maneira tão dramática, Stalin entrou em um período de apatia e inatividade. De qualquer forma, o líder soviético se recuperou e transformou a Operação Barbarossa alemã no pior erro estratégico de Hitler e no início do fim do Terceiro Reich. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Se você gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo e compartilhe o link com seus familiares e melhores amigos. Se é a primeira vez que visita o nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado pelo seu acesso, até o próximo vídeo e lembre-se, recordar o passado permite compreender o presente e assim moldar o futuro.